Olá, Pai do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura do livro Bem-vindo Espírito Santo. Você será transformado. Atos dos Apóstolos 1. Ele transformará o modo como você ouve. Pouco antes de Jesus retornar aos céus, ele pediu que os apóstolos não deixassem Jerusalém, mas que esperasse pela promessa do Pai, de quem tanto ouviram falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Ele disse: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. As instruções do Senhor eram um tanto difíceis de entender. Eles conheciam a comunhão com Jesus, mas não tinham ideia do que significava ser batizado com o Espírito Santo. Porém, eles não ouviram apenas com os ouvidos, eles ouviam também com o coração. 120 cristãos se reuniram no cenáculo e começaram a orar. Atos dos Apóstolos 2. Ele transformará o modo como você fala. Quando o Espírito Santo veio, a fala daqueles cristãos ficou diferente. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Com o poder que recebeu do Pentecoste, Pedro declarou a mensagem de Cristo e 3.000 pessoas se juntaram à igreja. O anglicano Denis Bennett, em seu inspirador livro O Espírito Santo e Você, faz a seguinte observação: ele transbordou das pessoas ali presentes para todo mundo ao redor, inspirando a louvar e a glorificar Deus não só em suas próprias línguas, como também em línguas novas. E ao fazer isto, domou novas línguas para fazer uso, libertando espíritos, renovando mentes, restaurando corpos e trazendo poder aos testemunhos. Atos dos Apóstolos 3. Ele transformará sua aparência. Sabe o que percebo nas pessoas com grande bênção na vida? Que elas sempre parecem jovens, independentemente da idade. Os olhos brilham e elas têm muita força física. Permita que eu conte sobre um ministro que conheci anos atrás, cujo semblante irradiava com o Senhor. Ele era muito vivo e pregava com muito poder e autoridade. Eu o conhecia havia anos e sabia que ele possuía uma grande bênção do Espírito, tanto na vida quanto em seu ministério. Durante o ministério, no entanto, um grande problema apareceu em sua vida. Em vez de lidar com o problema, ele preferiu ignorá-lo e a presença de Deus o deixou. Poucos meses depois eu o encontrei e fiquei chocado. Ele parecia outra pessoa. Aparentava ser um velho cansado e faminto. O brilho havia sumido. O zelo pela vida havia desaparecido. Ele envelheceu instantaneamente. Depois de serem preenchidos com o Espírito Santo, Pedro e João foram até o portão do templo, onde o mendigo pediu dinheiro. Então eles falaram:
olhe para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 4. Pois um semblante de poder e de coragem havia descido sobre eles por causa da presença de Deus. Em vez de dar dinheiro, Pedro disse: não tem prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Versículo 6. O pedinte deficiente colocou-se em pé e começou a correr, pulando e louvando a Deus. Quando o povo viu o que havia acontecido, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Versículo 10. Atos dos Apóstolos 4. Ele transformará o seu comportamento. É muito difícil descrever plenamente o que experimento durante um culto quando a bênção se derrama sobre mim. Cada centímetro de medo e de apreensão desaparece. Eu me torno forte contra Satanás e todas as suas forças. Eu me torno destemido. Eu me torno um homem diferente, tudo por causa da maravilhosa bênção de Deus. Também devido ao Espírito Santo, o comportamento de Pedro e de João foi drasticamente transformado depois do dia do Pentecoste. Em vez de temer, os judeus passaram a clamar a mensagem do Evangelho com confiança. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. A comunhão com o Espírito Santo traz coragem para chegar diante de Deus, coragem diante dos homens, coragem contra Satanás. O Espírito Santo de Deus deu a Davi a coragem de lutar contra Golias, deu a Paulo a coragem de se apresentar diante do rei Agripa e insistir que Jesus ainda estava vivo. Ele ainda realiza essa tarefa de transformar o comportamento das pessoas. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 5. Ele transformará o modo como você experimenta o Espírito Santo. Pedro tinha um novo amigo que podia ser invisível para outras pessoas, mas que era uma realidade para ele. O apóstolo disse para o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32. Note que os discípulos não disseram: somos testemunhas como Maria Madalena também é. Nem disseram, como também são os soldados que lá estavam. O Espírito Santo era real para os discípulos e a prova da presença dele na vida dos discípulos estava lá para que todos pudessem ver. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Isso tudo era parte do poder que Jesus havia prometido antes de ascender aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo versículo 8. Oh, como é maravilhoso ter o Espírito Santo como amigo e companheiro, podendo experimentar a realidade dele a todo instante. Atos dos Apóstolos 6.
Ele transformará sua posição. É impossível prever aonde sua caminhada com o Espírito Santo irá levar. A história de Estevão, que está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, é um bom exemplo. Ele não era apóstolo e antes de se tornar diácono, não teve qualquer outro ofício. Estevão apenas era bastante ativo na igreja de Jerusalém e era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Está claro que o Espírito Santo se movia de modo grandioso e poderoso, tocando não só os pregadores, como também os leigos, pois a Bíblia diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Por causa da sua comunhão com o Espírito Santo, Estevão saiu de uma posição de leigo até chegar a uma posição do ministério em que servia como assistente, servia as mesas. Versículo 2. Para os evangelistas, devido a essa comunhão, o Espírito Santo deu a ele grande autoridade e mudou sua posição. Quando os membros da sinagoga começaram a discutir com Estevão, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Versículo 10. Ele possuía uma nova posição e uma nova autoridade no ministério. Atos dos Apóstolos 7. Ele transformará a sua visão. Seu relacionamento com o Espírito Santo irá transformar o modo com que você vê. Em vez de olhar para baixo, você começará a olhar para cima, onde o horizonte é muito mais iluminado. Estevão estava prestes a ser preso e arrastado pelas ruas de Jerusalém e apedrejado por causa de sua fé. Mas o Espírito Santo deu a ele uma visão gloriosa. A Bíblia diz: cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Para alcançar uma nova perspectiva, siga o conselho de Paulo. Mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Atos dos Apóstolos 8. Ele transformará o seu discernimento. Você já conheceu algum cristão que não tinha o menor tato nem a sabedoria Você já conheceu algum cristão que não tinha o menor tato nem a sabedoria para lidar com aqueles que não conhecem o Senhor? Pois eu já conheci. Deus se preocupa com o tempo certo. Para o etíope, quando chegou o momento perfeito para testemunhar, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Ele conhecia a voz de Deus também, que quando o Espírito disse agora, Filipe respondeu instantaneamente. Ele não queria perder aquela oportunidade. Durante suas viagens, Paulo não dava seu testemunho às pessoas antes que elas estivessem prontas para isso.
Certa vez, quando ele estava em um navio que ia para Roma, a embarcação acabou parando no meio de uma tempestade violenta. Se ele tivesse dado um testemunho para a tripulação enquanto não havia tempestade alguma, provavelmente todos teriam feito olhar. Se ele tivesse dado testemunho para a tripulação enquanto não havia tempestade alguma, provavelmente todos teriam feito ouvidos mucos. Paulo tinha as palavras certas, mas tinha também sensibilidade suficiente para discernir o momento certo de usá-las. Ele contou então sobre um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 23 e 24. Depois disse para todos na embarcação que Deus havia prometido proteger todos que viajavam com ele. Não confie no seu próprio julgamento. Permita que o Espírito Santo dê discernimento a você. Atos dos Apóstolos 9. Ele transformará a sua atitude. Saulo, que recebeu o nome de Paulo, é um ótimo exemplo de como o Espírito Santo pode transformar a sua caminhada. Você consegue se imaginar chamando uma pessoa que blasfema, que é um perseguidor e um assassino, de irmão? Ora, naturalmente isso seria impossível, mas é exatamente isso que pode fazer o Espírito Santo. Quando Deus pediu que Ananias fosse e orasse por Saulo, ele respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13. Mesmo assim, Ananias obedeceu a Deus e foi orar por Saulo. No momento em que Ananias o encontrou, colocou as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Nem mesmo os apóstolos queriam ficar perto de Saulo. Eles não estavam convencidos de sua conversão. Até onde sabiam, ele estava a caminho de Jerusalém para matar a todos e não tinham visto qualquer evidência que provasse o contrário. Foi preciso que Barnabé os convencesse a mudar de atitude. Ele trouxe Saulo diante de todos e explicou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 26 e 27. Quando os apóstolos viram a transformação que havia acontecido em Paulo, ficaram impressionados. Aquele homem que antes era uma ameaça para a segurança de todos e para a mensagem que eles pregavam, agora se tornaria um companheiro que proclamaria nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 20. E se o Espírito Santo conseguiu transformar Saulo em Paulo, mudando totalmente a vida dele e
e o propósito daquela existência, imagine como ele pode transformar você e eu. Apenas um toque da presença divina pode transformar todo o curso de uma vida de sorte a andarmos segundo os caminhos que... Apenas um toque da presença divina pode transformar todo o curso de uma vida de sorte a andarmos segundo os caminhos dele para realizar a vontade dele e não a nossa. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 10. Transformará sua tradição. Minha cidade natal, Jaffa, em Israel, tinha um antigo nome grego de Jope, nos tempos da Bíblia. Quando menino, eu costumava subir até a cidade um farol no ponto mais alto do local que dava vista para o porto. Perto desse farol fica a casa de Simão, o curtidor de couro, onde o apóstolo Pedro teve uma experiência que mudou o mundo. No terraço, Pedro teve uma visão de Deus baixando uma espécie de lençol gigante que continha diversos animais, quadrúpedes, répteis e aves. Deus pediu então que Pedro os matasse e comesse. Pedro, o homem preso à tradição, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 14. O Senhor respondeu: não chame impuro o que Deus purificou. Versículo 15. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, o Espírito Santo disse para ele descer e encontrar 3 homens que estavam procurando por ele. Além disso, Deus pediu: não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Versículo 20. Pedro odiava os gentios. Ele estava tão preso à tradição judaica que antes dessa experiência nem mesmo falava com os não-judeus. Mas por causa da visão que havia tido, Pedro abandonou a tradição e realizou um grande ministério para o mundo gentio. Apenas o Espírito Santo é capaz de uma transformação tão radical. Atos dos Apóstolos 11. Ele transformará sua expectativa. Ele transformará sua perspectiva. Por vezes, o Espírito Santo irá revelar o futuro a fim de preparar você para lutas e provações que virão. Encontramos um exemplo disso no versículo 28. Um deles, Ágrabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Quando esse tipo de revelação acontece, não há explicação natural que caiba. Quando esse tipo de revelação acontece, não há explicação natural que caiba. No entanto, há uma certeza interior que a revelação dada a você em um coração irá mesmo acontecer. E devido à graça de Deus, Ele o está preparando para o que há de vir.
Por meio da oração você poderá se preparar para o que ainda virá. Atos dos Apóstolos 12. Ele transformará a sua vida de oração. Seria absolutamente impossível para mim desenvolver uma vida de oração sem primeiro ter sido apresentado ao Espírito Santo. Orar é algo que flui de modo bastante natural quando nós o conhecemos, porém sem ele orar é praticamente impossível. Quando os fiéis viram que Pedro estava na prisão, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Eles aprenderam o que significava orar sem cessar. Essa oração contínua foi oferecida até que a resposta chegou a Pedro e ele foi libertado da prisão de Herodes por um anjo. As correntes caíram e ele saiu caminhando. Na verdade, essa intervenção divina em favor de Pedro foi algo tão miraculoso e fora do comum que Pedro não tinha a menor ideia se aquilo estava mesmo acontecendo. Ele pensou que estava sendo uma visão. Momentos antes da libertação, Pedro estava dormindo, acorrentado entre dois soldados. De repente, luz brilhante apareceu na prisão e um anjo do Senhor acordou Pedro, dizendo: depressa, levante-se. Com isso, as algemas que o prendiam caíram. Então o anjo do Senhor pediu que ele colocasse as sandálias e a capa e o seguisse. Até colocar os pés para fora da prisão, andando pelas ruas, Pedro não conseguia perceber o que havia realmente acontecido. Os fiéis no livro dos Atos dos Apóstolos conseguiram orar sem cessar por Pedro por causa da presença do Espírito Santo, pois orar sem cessar é impossível sem a ajuda e a assistência do Espírito Santo. Peça que ele ajude você a melhorar sua vida de oração e ele o fará. Salmos 80, número 80, versículo 18, declara: vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Peça que ele vivifique você diariamente e ele irá fazê-lo. Atos dos Apóstolos 13, ele transformará seu chamado. Desde o momento em que o Espírito Santo me chama para pregar a palavra, jamais tive qualquer momento de dúvida a respeito disso. Não foi uma ocupação escolhida por meio de tentar. Não foi uma ocupação escolhida por meio de tentativa e erro, nenhuma decisão motivada por si só. Deus apontou a direção e eu disse sim. Em cada página do livro dos Atos dos Apóstolos, você irá encontrar exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus para uma tarefa específica. Durante um curso na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Toda a igreja jejuou, orou e colocou as mãos sobre eles antes de enviar os evangelistas. As Escrituras dizem que eles foram enviados pelo Espírito Santo para a ilha de Chipre. Apenas um jeito de conhecer a direção e a orientação de Deus para a sua vida. Continue buscando o Espírito Santo até que ele torne o seu chamado claro. E lembre-se, o Espírito Santo fala tanto
diretamente quanto por intermédio das Escrituras e de pessoas santas. Atos dos Apóstolos 14. Ele transformará sua autoridade. Conforme Paulo e Barnabé ministravam de cidade em cidade, podia-se notar certo poder naquela pregação, uma autoridade e uma confirmação das palavras e ações deles. Ao chegarem a Listra, um homem aleijado de nascimento que jamais havia andado ouviu a pregação deles. Enquanto Paulo falava, a fé do homem se tornava viva. Paulo, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Paulo já estava de olho no homem enquanto pregava, mas esperou até que o homem estivesse pronto para o milagre. O Espírito Santo deu a Paulo a autoridade para conhecer o tempo certo de um milagre. Atos dos Apóstolos 15. Ele será companheiro na tomada de decisão. Um dos grandes benefícios de caminhar com o Espírito Santo é que eu não tenho de tomar decisões sozinho. Tenho um professor, um guia e um conselheiro para me ajudar em cada passo do caminho. Ele é mais do que um conselheiro, ele é um parceiro que me ajuda a resolver todos os assuntos. Quando a igreja de Jerusalém enviou uma carta para os fiéis gentios em Antioquia, algo muito importante fora escrito. Dizia a carta: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Permita que o Espírito de Deus se torne mais do que um companheiro. Permita que ele participe de suas decisões. Atos dos Apóstolos 16. Ele transformará sua direção. Mais de uma vez já me aconteceu de ter feito planos detalhados para uma enorme cruzada, quando o Espírito Santo me avisou claramente: não vá, não consigo explicar, certamente também não desejo entender, mas tenho de seguir a orientação dele. Quando Paulo e Silas viajaram pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 e 7. Foi então que o Espírito Santo deu a Paulo uma visão de um homem da Macedônia que suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. É um clichê, mas um bom clichê. Quando Deus fecha uma porta, Ele sempre abre outra. Quando você deixa Deus traçar seu caminho, você está sempre no caminho certo. Lembre-se, o Espírito Santo jamais comete erros. Confie na direção dele e ele fará tudo com perfeição. Atos dos Apóstolos 17. Ele transformará seu mundo. Em Tessalônica, Paulo e Silas quase se envolveram em um tumulto que não foi propriamente culpa deles. Os judeus ficaram com muita inveja das multidões que ouviam Paulo explicar as Escrituras, que reuniram alguns desocupados. Formaram uma multidão e começaram um tumulto na cidade.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 e 2. Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1, 5. Então a multidão irada gritou para os oficiais da cidade: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. A reputação de Jesus precedia e as notícias de suas atividades se espalhavam rapidamente e quase todo lugar por onde passavam acabavam causando um reavivamento. As pessoas se convertiam a Cristo. O Espírito de Deus operava e curas aconteciam. E ele desejava fazer o mesmo por meio de você hoje. Anos atrás alguém falou para mim: Benny, o jeito mais rápido de virar o seu mundo de cabeça para baixo é entregando-se diretamente para cima. Foi um bom conselho. Atos dos Apóstolos 18. Ele transformará sua compleição. Você começará a conhecer os caminhos de Deus com maior perfeição. Eu me sinto muito afortunado por estar cercado no meu ministério de pessoas que têm uma dedicação profunda pela tarefa para a qual Deus as designou. Sou muito grato pela sensibilidade com que ministram e quanto servem a Deus. Tudo isso é resultado do relacionamento com o Espírito Santo. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Aquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Versículo 26. Atos dos Apóstolos 19. Transformará você com a presença dele. Quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou alguns discípulos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os discípulos com quem ele falava responderam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então aprendemos que Paulo ensinou a eles sobre o Espírito Santo e depois, impondo as mãos sobre os discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo. Mais adiante, neste mesmo capítulo, aprendemos que Deus fazia milagres extraordinários no meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Versículos 11 e 12. A presença de Deus era tão forte em Paulo que a bênção podia ser transferida apenas ao colocar as mãos sobre um lenço usado por ele. Os enfermos eram curados e espíritos malignos eram expulsos, por causa da bênção do Espírito Santo que permanecia de maneira tão intensa sobre Paulo. Paulo foi muito perseguido em Éfeso, tanto pelos judeus quanto pelos seguidores de religiões pagãos. Versículos 9, versículos de 23 ao 41. Nunca se esqueça de que quanto maior a perseguição, maior o poder. Naquela cidade difícil e perigosa, Deus fazia milagres extraordinários, literalmente fora do comum. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 11 e 12. O Espírito Santo deseja fazer o mesmo hoje. Basta que
paguemos o preço que é a rendição total a Ele. Atos dos Apóstolos 20. Ele transformará a sua liderança. Deus não enviou o seu Espírito à Terra para que negligenciássemos nossos deveres como conselheiro e guia. Ele mostra como devemos assumir a responsabilidade pela obra de Deus e nos capacitar para realizarmos essas tarefas com resultados sobrenaturais. Assim somos elevados a lugares de responsabilidade e de influência dentro do reino. A mensagem de despedida de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, depois de 3 anos de ministério, veio direto do coração. O objetivo dessa mensagem é que eles aceitassem o manto da liderança. Ele disse: com grande emoção, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Paulo lançou esse desafio com grande confiança, pois sabia que o Espírito Santo daria a eles tudo que precisassem para ter sucesso na liderança espiritual. Paulo lançou esse desafio com grande confiança, pois sabia que o Espírito Santo daria a eles tudo que precisassem para ter sucesso na liderança espiritual. Ele também sabia que depois de sua partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Versículo 29. Esses lobos estariam dispostos a distorcer a verdade e enganar os discípulos. Deus pegou Moisés, um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Números capítulo 12, versículo 3. E o transformou em um grande líder. Ele deseja fazer o mesmo por você e por meio de você hoje. Atos dos Apóstolos 21. Ele transformará suas visões. Às vezes Deus me dá um aviso ou uma profecia específica para alguém. Isso geralmente acontece quando uma pessoa se põe à minha frente em uma cruzada ou em minha igreja. Porém, até agora o Senhor nunca pediu de mim o que pediu de Ágabo, quando Deus transmitiu a ele uma palavra endereçada para Paulo. O Billy Graham daqueles tempos, ele não se furtou em entregá-la. Em Cesareia, Ágabo foi até Paulo, tomou o cinto do apóstolo e o amarrou ao redor de seus próprios pés e de suas mãos. Então disse: assim diz o Espírito, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto. Desta maneira os judeus amarraram o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 11. Foi preciso um homem com um forte relacionamento com o Senhor para fazer tal declaração. A profecia de Ágabo deu uma ideia para Paulo dos dias difíceis que estavam por vir. Ele respondeu: por que vocês estão chorando e partidos o meu coração?
Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Quando recebemos uma visão, ela nos torna corajosos e leais. Mesmo diante da morte, quando se conhece o Espírito Santo, é possível enxergar. Quando se conhece o Espírito Santo, é possível enxergar através da tempestade e nem mesmo a morte é capaz de assustar. Atos dos Apóstolos 22. Ele transformará a sua existência. Você se lembra no momento em que entregou o coração a Cristo? A experiência de Paulo na estrada para Damasco foi tal que ele certamente não conseguiria esquecer. Como muitas outras pessoas, Paulo era sincero, mas sinceramente errado. Paulo não era de serventia alguma para Jesus ou para os seus seguidores, apesar de ter levado sua oposição a Cristo ao extremo. Ele não era muito diferente de muitos de nós nos dias que antecederam o nosso encontro com o Mestre. E como ele encontrou o Mestre, ele deu seu testemunho de ficar cego por uma luz brilhante, e como sua noite se transformou em dia. Paulo havia visto Cristo ressuscitado e isso bastou para convencê-lo na verdade do Evangelho. Deu um reconhecimento transformado, adveio a existência transformada. O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. O Deus dos nossos antepassados os escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Versículos 14 e 15. A história de Paulo é a mesma que a minha. Eu era cego, mas agora posso ver. Aleluia. Atos dos Apóstolos 23. Ele aumentará sua influência. As pessoas continuam me perguntando, mas o Senhor fala mesmo às pessoas? Minha resposta é sempre um sim. Despido de adjetivos. Não só devido à minha experiência pessoal, mas também por conta da palavra de Deus. A cidade de Jerusalém fazia um rebuliço tão grande por causa de Paulo que o comandante A cidade de Jerusalém fazia um rebuliço tão grande por causa de Paulo que o comandante da prisão chegou a pensar que a multidão o tomaria pela força bruta. Em meio daquela crise, diziam as Escrituras, o Senhor pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 11. Por causa do poder de Deus na vida dele, Paulo foi levado até a presença de César e testemunhou por seu mestre. Enquanto Paulo falava, Deus abriu portas sobrenaturais para ele e o transportou para uma dimensão maior de influência sobre os homens, uma dimensão de poder e autoridade na glória de Deus. Atos dos Apóstolos 24. Ele estabelecerá esperança eterna.
O Senhor continua a me lembrar da minha missão primária desta vida. Ela consiste em levar pessoas à presença do Senhor para que elas possam receber dele. Se você já esteve em alguma de nossas cruzadas ou se assistisse o ministério pela televisão, conseguirá entender bem o que digo. Paulo também tinha uma missão. A despeito das circunstâncias em que se encontrava, ele apresentava o Evangelho às pessoas. Paulo também possuía ajuda sobrenatural para fazer o que fazia, e nada conseguia abalar seu compromisso. Quando o apóstolo se apresentou diante do governador para acusá-lo, ele disse: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Versículos 14 e 15. Paulo declara na presença dos seus inimigos que o Espírito Santo lhe deu esperança. Atos dos Apóstolos 25. Ele dará grande confiança. A confiança que Paulo tinha no Senhor, a confiança que Paulo tinha no Senhor nunca se abalava diante dos judeus que o odiavam e dos romanos que ficavam perplexos com ele. Paulo se manteve não só confiante, mas também convicto de que Deus estava com ele. E sustentava com firmeza que não fez nenhum mal aos judeus. Como bem sabes, apelo para César. Versículos 10 e 11. Não tenha dúvida, os romanos tinham ouvido a mensagem de Paulo, mesmo que ainda não a tivessem entendido direito. O oficial romano conseguiu compreender que a mensagem de Paulo estava sobre Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Atos dos Apóstolos 25, versículo 19. O que atordoava os romanos era o fato de Paulo não só afirmar, como de se mostrar totalmente convencido de fato. Como Paulo sabia que Cristo estava vivo e se ele próprio enfrentara a solidão de uma cela, as dores de um castigo e a desolação de um náufrago. Como Paulo sabia que Cristo estava vivo se ele próprio enfrentara a solidão de uma cela, as dores de um castigo e a desolação de um naufrágio, por meio da eterna comunhão com o Espírito Santo, Jesus não só prometerá enviar o Consolador, como fez realizar o compromisso assumido. Atos dos Apóstolos 26. Ele transformará seu testemunho. Antes de Deus curar minha gagueira, eu usava todos os truques possíveis para não falar. Mesmo enquanto jovem cristão, eu nunca me voluntaria para ler as Escrituras em público, nem mesmo para dar um rápido testemunho. Mas que mudança aconteceu quando Deus me curou do primeiro sermão que preguei no dia de Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1974. Minha língua se soltou
e parece que não parei de falar desde aquele dia. Paulo aproveitou cada uma das oportunidades que teve para apresentar seu testemunho para trazer libertação aos que estavam presos. Sua defesa diante do rei Agripa foi tão poderosa que tem servido de modelo de estudo para juristas. Havia força em seu testemunho e poder em suas palavras. Quando ele terminou, Agripa disse: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Atos dos Apóstolos 26, versículos 28. Perdão. Quase todo mundo consegue preparar um discurso, mas apenas o Espírito pode produzir um testemunho. Atos dos Apóstolos 27. Ele transformará o caos em paz. Em sua última viagem para Roma, Paulo era prisioneiro em um navio com outros 276 tripulantes. Depois de 2 semanas navegando pelo mar rebelde, o apóstolo era a única pessoa a bordo que se lembrava do significado da palavra paz. Quando o dia estava prestes a raiar, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigia constante, sem nada comer. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33. Porém, ele não só se preocupava com a sobrevivência física dos companheiros de viagem, como também dizia para eles: nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Versículo 34. Em tempos de privação, apenas a paz que vem de cima é capaz de acalmar a tempestade. Eu sei o que é chegar perto da morte. Em 1983, enquanto voava com outros 6 passageiros em um avião Cessna a 11 mil pés de altura, ficamos sem combustível quando nos aproximávamos de Avon Park, na Flórida. Eu estava dormindo, o que não durou muito. Estamos em apuros. Orem, orem, foram as primeiras palavras de nosso piloto Dom. Todos começaram a gritar de medo. De repente, uma grande paz veio sobre mim. Eu disse: Dom, tudo vai ficar bem. Ninguém vai morrer. Deus usou aquelas palavras para acalmar os passageiros. Por favor, não chorem. Eu dizia: apenas relaxem. Deus ainda não encerrou minha missão. Fizemos uma aterrissagem forçada em um campo e alguns tiveram apenas escoriações, mas eu não tinha um arranhão sequer. Dentro de meu espírito eu tinha aquela certeza: tudo vai ficar bem. Ele transformou o caos em paz. Atos dos Apóstolos 28. Eles transformaram o conflito em vitória. Paulo sofreu um naufrágio perto da ilha de Malta e todos os passageiros do navio chegaram salvos à terra. Porém, enquanto construíam uma fogueira a fim de se aquecerem, uma víbora saiu do fogo e se atracou a mão de Paulo. Disseram uns para os outros:
Gente, eu vou encerrar aqui porque tá terminando. Eu já volto, tá?